A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa diário, Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado uma grande bênção de juntos nós podermos ler a palavra do Senhor. Estamos conhecendo o projeto eterno de Deus para a nossa vida, que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Na nossa leitura sequencial da Bíblia, nós estamos no livro de Neemias. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 10. No episódio anterior, quando fizemos a leitura do capítulo 9, vimos que o povo confessa ao Senhor o seu pecado, pede ao Senhor misericórdia. E vamos fazer agora a leitura do capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amaritas, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgate, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Isquias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Oloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim, Baana. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei.
e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore, e o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém? Fizemos então a leitura do capítulo 10, que nós vimos no episódio anterior, quando fizemos a leitura do capítulo 9, que o povo confessou o pecado e fez o concerto com o Senhor. E nesse capítulo 10 nós vimos aqueles que participaram desse concerto e aqueles começaram a descrever aquilo que eles fariam para obedecer os mandamentos e a lei do Senhor, que o Senhor deu pelo ministério de Moisés, seu servo. E agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalael, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colhose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias.
E seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amasai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube, Talmon com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel. Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Zual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Siclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Enrimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas e Aías, e Betel e nos lugares da sua jurisdição. E em Anote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adibe, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura agora do capítulo 11, com a relação daqueles, que habitaram em Jerusalém e aqueles que habitaram ali nas cidades de Judá. Nós vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.